Eu sou José da Gama Malcher, você está no canal Pensando Direito. Eu sou economista e advogado, sócio do escritório Advocacia Gama Malcher, Consultores Associados. E hoje eu estou aqui para fazer uma espécie de desabafo. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma situação um pouco desagradável e que eu considero que a gente deva observá-la com muita atenção, porque isso tem interferência direta na legalidade dos atos processuais e na convivência, a boa convivência do advogado com a justiça. Eu aprendi com alguns anos de advocacia, de militância, que existe uma necessidade de se ter muito respeito, e não é um respeito reverencial, é um respeito ao direito do jurisdicionado, do cidadão, daquele que é o objeto principal para onde devem caminhar as decisões judiciais, sejam elas favoráveis ou não. O mais importante é proteger esse direito na medida em que esse direito exista. E essa é a função fundamental do advogado. Todos nós temos a obrigação de respeitarmos o direito e, mais do que isso, buscarmos a proteção do direito. Eu vivi algumas experiências importantes. Eu queria falar primeiro dos aspectos muito positivos da justiça brasileira, que muitas pessoas não conhecem. Não conhecem esse relacionamento do advogado na cozinha da coisa, no dia a dia. Eu vivi algumas situações que eu gostaria muito de mencionar e que para mim têm um enorme valor, porque são exemplos da atividade judicante da magistratura nacional e que merecem o máximo respeito. Eu vivi uma situação, uma época, uma busca de até uma causa que não merecia estar no Superior Tribunal de Justiça. E hoje, normalmente, acho até que por uma necessidade de organização das agendas dos juízes, que têm a obrigação legal de receberem os advogados, eu mandei um e-mail a pedido da assessoria da ministra Fátima Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito, não só pela pessoa que é, mas também pela qualidade de suas decisões. E eu fui a ela, juntamente com meu sócio, meu pai, o desembargador Gama Malcher, aposentado há muitos anos, fomos à presença da ministra. Eu tentei marcar uma reunião e, evidentemente, estando aqui no Rio de Janeiro, tendo que ir a Brasília, me preocupava custos, manutenção, etc., para efeitos do próprio cliente. E eu, então, telefonei para lá, me pediram para que eu apresentasse o e-mail e apresentasse todos os meus contatos. Para minha surpresa, poucas horas depois, eu recebi um telefonema de volta da assessoria da ministra, o que é algo inesperado e, para mim, muito surpreendente. E disse-me um assessor que já estava marcada a audiência com a ministra na semana seguinte, quer dizer, foi marcado muito rapidamente, na semana seguinte, às 10 horas da manhã. E eu fui para lá com meu pai e encontrarmos a ministra. Quando chegamos lá, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas no corredor. Não esperava que tivesse tanta gente. Afinal, não era uma causa que chamasse a atenção da imprensa, chamasse a atenção de quaisquer pessoas que fossem interessadas nesse assunto. Para minha surpresa, percebi que havia colegas ali, comentando rapidamente com os colegas, todos disseram que haviam sido marcadas o contato com a ministra naquele horário. Eu falei assim, bom, então isso aqui vai demorar, porque até que ela receba esse conjunto de advogados que estavam presentes no corredor, isso vai ser algo que vai demorar. Mas quando chegou no horário, nós fomos surpreendidos por uma situação muito peculiar. Abriu-se uma porta grande no corredor e lá dentro haviam dispostas algumas cadeiras e ao fundo da sala a ministra. E ali fomos convidados a sentar. Havia uma pauta com o próprio assessor que organizou as reuniões presente. E ele começou então, ela pediu que ele fosse chamando os advogados. E ali eu assisti, vou dizer, uma aula de condução de uma audiência pública corretamente, com a máxima transparência, com o máximo respeito, com o máximo cuidado, não só com a presença dos advogados, mas com a presença de outras pessoas, demonstrando aquilo que é próprio do processo. O processo judicial é um processo público. Todo cidadão, advogado ou não, tem o direito de conhecer aquilo que está presente nos processos, bastando para isso solicitar o acesso. Se for advogado, vai ter um acesso técnico maior, mas sem dúvida alguma pode, sem dúvida, pedir explicações, assessorias, etc., para entender o que está se passando. E para minha surpresa, eu vi ali os próprios colegas
ouvindo e refletindo sobre a condução da ministra, sobre a forma em que ela conduzia, porque ela citava elementos dos processos que ela foi trabalhando tranquilamente, e aquilo me deu uma satisfação muito grande. Sempre perguntava se as partes estavam presentes, ouvia uma parte, ouvia outra parte e dizia qual era a expectativa dela para pautar aquele julgamento nas semanas seguintes. E com isso, todos saíam dali com a visão muito clara dessa percepção da ministra e a forma de trabalho consistente, coletivo. Ela sempre teve o cuidado, naqueles momentos, eu percebia isso, de não se estender muito. Ela pedia que falasse as partes. Quando ela já tivesse julgado, ela simplesmente dispensava a presença deles em respeito aos demais que estavam ali inscritos e estavam aguardando a possibilidade de tratar com ela. E, a partir dali, a gente assistiu uma aula. Teve um momento nesse dia que nós vimos que tinha ali uma pessoa assistindo muito nervosa, né? E aí, quando se chamou, se percebeu que ela começou a se emocionar, a chorar, e o assessor comentou com a ministra que, na realidade, era uma advogada em causa própria e ali estava um momento de decisão definitiva para a vida dela. E a juíza, a ministra, imediatamente então pediu que ela aguardasse, pediu ao assessor que levasse para a sala dela para ela se acalmar, ao gabinete da ministra, para ela se acalmar e eventualmente conversar com ela sem a pressão da sequência de causas que ela estava tratando ali. Eu me recordo que meu pai fez questão, naquele momento, de escrever um artigo que foi publicado no jornal, elogioso à ministra pelo exemplo. Eu falo isso porque, na realidade, a gente pode perceber que, ao se fazer um e-mail para pedir a um julgador, a um juiz, a um desembargador, ou mesmo para um ministro, um despacho, ou seja, uma oportunidade, uma audiência para tratar de determinados assuntos, eu vejo que pedir isso por e-mail, formalmente, não há problema nenhum. Isso apenas facilita o trabalho das assessorias para esses fins. O grande problema é quando falta essa percepção de cuidado, da urbanidade necessária para lidar com o advogado. Eu vivi momentos muito gratos nesse sentido do cuidado da urbanidade com o ministro Edson Fachin, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin, uma época, eu também precisava atuar num processo, fui a ele e pedi a assessoria também para ter a audiência com o ministro e pediram que eu fizesse, então, o meu e-mail e fiz o e-mail adequadamente. Eu fui recebido, então, pelo ministro com o meu colega, que fomos juntos e que tínhamos já todas as ideias e discutimos bastante o processo. Quando eu entrei no gabinete com o meu colega, o ministro chamou a atenção de que ele não poderia admitir a presença do meu colega. E aí, uma questão muito importante. Eu havia esquecido de colocar o nome do colega quando pedi a audiência com o ministro. E o ministro, então, falou que ele não poderia estar presente no momento em que eu despachasse com ele. Eu despachei com o ministro, trouxe todos os elementos que eu queria, entreguei memoriais, nós conversamos suficientemente, ele me deixou falar de forma muita vontade, me deixou muita vontade, ele é uma pessoa de muita educação, muito tranquilo, e me fez todas as perguntas também que ele precisava para aumentar a sua própria convicção. E ao final, né, da reunião, eu agradeci muito a atenção dele, e ao me despedir, ele falou assim, não vai embora não, eu queria te fazer um pedido. Eu falei, pois não, ministro, o que o senhor precisa? Não, eu gostaria que o senhor me acompanhasse até o corredor, porque eu quero me despedir do seu colega. Eu preciso falar com o seu colega. Aí saímos até o corredor e o ministro, então, ele agradeceu a presença, o esforço do meu colega, disse que tinha compreendido exatamente os pontos da nossa defesa, né? E meu colega ficou sumamente surpreso, inicialmente, e também com uma sensação de agradável com a maneira, o trato que o ministro estava dando a ele e ao próprio processo. Advogado, juiz, é uma relação que merece toda atenção e respeito, mesmo que a gente esteja vivendo situações difíceis e que a gente saiba, ou venha a saber, que as decisões venham a ser negativas. Ou, às vezes, o próprio juiz ele diz, olha, eu não vou poder conceder a sua solicitação, aquilo que vocês estão pedindo,
porque não cabe, porque foge à lei ou que foge à Constituição. Vocês podem recorrer se quiserem. Isso é a coisa mais natural nessa relação advogado-juiz e que se pode tratar sem nenhuma admoestação, sem nenhum problema de natureza do relacionamento, da convivência. Pelo contrário, só fortalece a convivência, o acesso se torna mais fácil pelo lado sentimental que se estabelece numa relação como essa. Eu queria também tocar num outro ponto, porque não precisa ser situações com os ministros da Suprema Corte, que me surpreendem, muitas vezes até eu sou melhor recebido lá do que nas instâncias inferiores, não é? Por força, evidentemente, também é bom chamar a atenção, às vezes, pelo momento em que o julgador está vivendo, a quantidade de processos, a quantidade de pressões que vai sofrendo ao longo do tempo. Eu digo isso porque, bem recentemente, eu e um outro colega de outro escritório, nós fomos à 30ª Vara Civil aqui do Rio de Janeiro, aqui no Fórum da Capital, e fomos extremamente bem recebidos no balcão. Eu digo isso por quê? Porque a despeito de ser uma decisão que nós precisávamos buscar relativamente simples, ela estava ali parada por falta de impulsionamento, e hoje em dia todo mundo está usando muito as redes sociais, a internet para se comunicar com o judiciário, quando às vezes a interlocução direta, presencial, ela ajuda muito no andamento do Poder Judiciário. Eu fiquei muito feliz porque nós apresentamos a questão, o tempo que já estava parado o processo, e imediatamente o responsável pelo cartório, ou alguém que o representava, veio até nós e disse: olha, eu acho que o que vocês estão conduzindo está correto, precisaria de um detalhe, eu preciso que vocês me mandem aí alguma comunicação, algum e-mail, alguma coisa, apenas para eu não perder. Mas eu até diria mais, eu vou dar meu telefone, vocês liguem a hora que quiserem e até me informem que já fizeram essa petição, porque isso vai facilitar o nosso trabalho aqui na nossa 30ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Eu agradeci a deferência do serventuário, de uma forma muito surpreendente também, e para nossa felicidade, no dia seguinte, nós não só tínhamos o andamento do processo, como a própria decisão do juiz, que deu um andamento muito claro, com um entendimento muito razoável daquilo que nós estávamos solicitando, ainda além da petição, até aquilo que foi mencionado no balcão e que nos preocupava. Isso demonstra aí a correção, o cuidado que se deve ter, porque não se está tratando de se ter o cuidado simplesmente com o advogado que está ali na interlocução. É cuidado com o direito que está ali subjacente a toda essa questão judicial. Isso é muito importante. É muito importante que o juiz entenda isso, que o servidor entenda isso, que principalmente que o cidadão entenda a qualidade e a necessidade de se ter nessa inter-relação. O advogado não é um intermediário. O advogado, ele trabalha para fazer do direito um meio para facilitar a convicção final de algo que pode atender ou não o interesse do jurisdicionado. Mas voltando àquilo que eu falei no início, eu me senti muito triste, até humilhado, quando recebi na comunicação de uma assessoria de um desembargador do Tribunal aqui do Rio, que eu prefiro não mencionar, não só o pedido de preparo de um e-mail para o desembargador, o que seria para um despacho, uma audiência específica com o desembargador, que seria razoável, não tenho nenhuma reclamação quanto a isso, mas pedindo que eu mandasse um e-mail para ele, assessor. Quer dizer, o assessor ia decidir ainda através de uma mensagem que eu teria que mandar a ele para poder dar curso ao processo judicial. Eu tenho medo que essa moda pegue. Eu tenho medo que isso vire algo que facilite, né, a ideia de que o servidor, o serventuário ou mesmo o juiz entenda que não precisa receber ou que não tenha interesse, quando é um dever funcional, né, daqueles que pagam os impostos, de serem recebidos para poder apresentar seus direitos. Isso é o Poder Judiciário. É esse poder que nos interessa. Mas eu fiquei muito triste com essa situação. Eu considero essa situação inaceitável, porque na relação processual existem apenas três personagens fundamentais.
o advogado que pede, o advogado que defende e o juiz, que fala o momento certo para que cada uma das partes possa manifestar suas posições no processo. Esse é o cuidado que se tem que ter nessa relação jurisdicional. E para nós, advogados, é algo que manifestamente é inaceitável receber. Porque nós sabemos que, por exemplo, os procuradores de justiça, os procuradores de Estado e do município, bastando se apresentarem como tal, são recebidos de forma diferente, muitas vezes, do advogado. E não existe diferença quando está se tratando da lei. Por isso, eu acho que isso merece uma reflexão e aqui a minha manifestação realmente de repúdio a um posicionamento que eu entendo inaceitável. Eu espero que você tenha entendido aquilo que a gente andou tratando aqui e eu convido a você a manifestar também em situações até de preferência positivas, como eu tratei aqui, que reforcem o valor do Poder Judiciário, que muitas vezes é tratado com desgaste desnecessário pela falta de compreensão da população, da cidadania e pela falta de compreensão, muitas vezes, daqueles que participam dos trabalhos judiciais.